Fala galera, aqui é a Júlia, você chegou ao Megascópio e hoje eu estou trazendo um vídeo que eu venho prometendo há muito tempo. Uma análise dos temas abordados no conto Um Fragmento de Gelo do livro A Espada do Destino. E claro, esse tema leva a uma análise do relacionamento de Geralt e Yennefer como um todo. Caso não tenha ficado óbvio, segue o aviso de spoilers, que é leve só sobre os relacionamentos da saga mesmo. E se você não conhece a história, temos o resumo dos livros no canal e no Spotify. Ouve lá e depois volta aqui com a gente. Antes de continuar, eu gostaria de agradecer aos nossos queridos padrinhos pelo apoio. Esses vídeos não seriam possíveis sem vocês, queridos. Se quiserem saber mais sobre o nosso financiamento coletivo, o link está na descrição. E se você é novo aqui, não esquece de se inscrever no canal para não perder mais nenhum conteúdo como esse que você vai acabar de assistir. E agora vamos responder a pergunta da Thumb. O relacionamento dos dois é tóxico ou não? A resposta é: depende do ponto da história. No começo, sem sombra de dúvidas, e isso é muito proposital por parte do ator. Sapkowski frequentemente diz que os personagens servem à história, e boa parte da tensão da história vem da imaturidade emocional do Geralt e da Yennefer, que é escancarada no conto Um Fragmento de Gelo. E meio que roubando um pouco a análise, só pra inserir um pouco da minha opinião pessoal do assunto, que é que eu sempre fico muito triste quando a galera usa o conto de Um Fragmento de Gelo pra espalhar ódio pela Yen. Porque as mensagens do texto é justamente de uma mulher de extrema baixa autoestima, que claro, eu vou adentrar um pouco mais a fundo nos tópicos desse vídeo. Não justificando o ato de traição, que é algo baixo e deve ser criticado, mas o conto de Fragmento de Gelo não é um ponto tipo, Yen ruim, má, do mal. Enfim, vamos pra análise. Na história, Yennefer vai a Edgenvale com o intuito de terminar com Uhtred, um velho amante que ela havia reatado depois do término com Geralt, mas agora que ela e o bruxo se reencontraram durante a caçada ao dragão, ela decidiu terminar o caso com ele. Sabemos disso porque Yennefer cria um gavião negro, que logo depois na história é revelado como uma ferramenta de término. Claro, também sabemos que quando ela visita o Uhtred, ela é surpreendida por um visito de casamento e uma oferta grandiosa. O livro não diz que oferta é essa, mas a minha interpretação aqui é a única coisa que eu imagino que poderia fazer a Yennefer mudar de ideia e repensar o seu plano, que é o que o Uhtred ofereceu para ela, o que ela mais procura, um filho, ou uma forma de ter um filho. O que nos leva a todo o caos da história. O Geralt descobre sobre o Uhtred e os dois têm uma conversa bem desagradável, e é claro que o mago considera o bruxo como uma ameaça ao seu relacionamento com a Yennefer e toca na ferida, repetindo a ladainha de que o Geralt é um mutante incapaz de sentimentos. E sabemos que, por mais óbvio que isso seja uma mentira, o Geralt se convence que realmente é incapaz de amar. Ele até mesmo fala que não tem sentimentos reais, apenas lembranças celulares, para raiva da Yennefer, que sabe o quão realmente ele é capaz de amar. Chegando enfim no centro da questão, que Yennefer sente que ninguém nunca será capaz de amá-la por quem ela realmente é. Que no momento que ela permitir que alguém veja os seus defeitos, a pessoa vai fugir. E aqui temos o Geralt, que mesmo depois das suas ações com Jin em Rinde, ainda quis salvar a vida dela. Mesmo depois dele fugir na calada da noite, ainda quis voltar e tentar novamente, e mesmo depois de descobrir sobre o Uhtred, ainda aceitou a Yennefer e decidiu que queria ficar com ela. Observando a estrutura dos diálogos desse conto, é quase como se a Yen quisesse que ele descobrisse e a abandonasse de uma vez, provando o que ela acha ser verdade, que ela é a rainha do inverno e que apesar da sua beleza atraente, tudo ao seu redor se torna podre. Quando ela conta a história da rainha no começo, é quase como se fosse um aviso pro Geralt. Fuja enquanto há tempo. Então, depois desse encontro com Uhtred, o Geralt se prepara para conversar com ela e temos um dos diálogos que, na minha opinião, é um dos mais belos da saga. O Geralt não confronta a Yennefer por achar que as suas emoções são falsas e que vale suportar tudo isso para estar do lado dela. Quem explode aqui mesmo é a Yennefer. Para o leitor, a princípio parece muito injusto. O Geralt que está certo. Ele que deveria estar gritando e bravejando enquanto a Yennefer escuta quietinha. E é claro que é muito injusto, mas mostra um lado da história que não é tão claro de ler. Parece que a Yennefer quer que ele a despreze. Ela não pede desculpas, ela diretamente dá ênfase ao quão errada ela foi. Parece que ela estava guardando aquele discurso. E no meio disso tudo, mais uma vez, ela cita o conto da Rainha do Gelo, mas dessa vez ela se refere diretamente a si mesma. O calor derreteria o fragmento de gelo com o qual eu o atingi. Com isso, o encanto se romperia e você me veria como eu sou de verdade. Aqui ela explica o seu problema em metáforas. Ela quer se abrir para alguém, mas não pode,
porque ninguém nunca será capaz de aceitá-la. Toda vida que ela tenta, alguém se assusta pelo que ela realmente é, e isso arruína a magia, e ela acaba sozinha de novo, e isso se repete. E claro, sabemos que o Geralt a ama, mesmo que ele não consiga dizer as palavras. No livro Tempo de Desprezo, inclusive a Yennefer menciona que quando ele diz eu te amo pela primeira vez, que ela já tinha ouvido essas palavras nos seus pensamentos antes. Então vemos aqui nesse conto que quando o Geralt não consegue falar que a ama, a Yennefer para de gritar e se acalma quando ela escuta os seus pensamentos. Ela sabe do amor dele. Apesar de tudo, apesar do Istredd. Ele viu a pior parte dela e ainda a ama, ainda pensa que ela vale a pena e ainda quer estar com ela. E então há a fala que para mim encerra essa questão. Yennefer diz: existem dádivas que não podem ser recebidas caso não se esteja em condições de retribuí-las com algo igualmente precioso. Yennefer se culpa pois ela foi extremamente injusta com Geralt. Ela propositalmente mostrou o pior de si, convicta de que ninguém a aceitaria pelo que ela é. E ele aceita. Geralt prova ser uma pessoa muito melhor do que ela esperava, e isso só faz, é claro, com que ela se sinta ainda mais horrível, com que esse autodesprezo aumente ainda mais. Ela percebe que não merece o que ele tem para oferecer, porque ela não se considera merecedora da pureza desse sentimento. E então, deixando para trás seus 2 gaviões negros, ela foge. Aqui temos o caso de um homem que mente para si mesmo que é um mutante incapaz de sentimento, mas sente um amor tão puro que assusta uma mulher endurecida pelo tempo, que se considerava incapaz de ser amada. E Yennefer percebe que mesmo que alguém consiga amá-la, apesar de todos os seus defeitos, ela não se considera digna desse amor. O Istredd nessa história acaba sendo apenas um peão, mais uma pessoa que a Rainha do Gelo aparece para arruinar. Mas claro, sabemos que a história não termina assim. No conto Um Pequeno Sacrifício, vemos o Geralt entendendo um pouco do lado da Yennefer. Nessa história, o Geralt se vê como recipiente de um amor que ele acha que não merece. E quando os dois se reencontram em Beltane, é inegável quanto amor ainda há entre os dois. O destino continua fazendo com que seus caminhos se cruzem, e a cada reencontro, a memória dessa paixão se reacende. Mas, nas palavras da Yennefer, somente o destino não é o suficiente, é preciso algo mais. É preciso que Yennefer abaixe suas barreiras, que ela passe a valorizar as suas qualidades, mas não na forma de arrogância, e sim na forma de alto amor, para finalmente se ver como merecedora de sentimentos positivos. É preciso que o Geralt perca aquela vozinha na cabeça dizendo que ele não é capaz de amar, e reconheça que seus sentimentos são reais. É preciso que haja um crescimento emocional, que, claro, sabemos que vem na forma de Ciri. Ciri, uma criança traumatizada que precisa de estabilidade. O Geralt não pode ficar bancando um mutante afetado com ela. Ele precisa baixar as suas barreiras. E sabemos que na história ele leva um tempinho para fazer isso, né? E com a Yennefer vemos a história se repetindo, só que dessa vez sem a sua autossabotagem. No Templo de Meritelli, a feiticeira é uma tutora rígida para a menina, mas dessa vez honesta consigo mesma, e assim, Ciri começa a amá-la como uma mãe. E dessa vez, Yennefer é capaz de se ver como merecedora desse amor. Então, quando temos o reencontro de Geralt e Yennefer depois de tantos anos, não há mais tantas barreiras. Eles estão prontos para assumir seus sentimentos sem peso de culpa ou de vergonha, sem medo de mostrar os seus verdadeiros eus. E assim se aceitam e se amam, mesmo com os defeitos que eles sabem que possuem e que reconhecem um no outro. É isso. Simples, mas nem tanto. Um Fragmento de Gelo não é somente uma história que Sapkowski inseriu para ser aquele conto que o Geralt leva um chifre. Apesar de que tecnicamente quem levou o chifre foi o Istredd, mas não vem ao caso. Um Fragmento de Gelo é o conto que escancara a imaturidade emocional dos dois protagonistas, abrindo um leque de possibilidades de desenvolvimento dos personagens e crescimento pessoal para eles. E uma forma de mostrar que, assim como na vida real, um relacionamento é composto por pessoas reais com defeitos e inseguranças reais. O que relacionamentos de contos de fadas, onde tudo é perfeito, realmente só acontece nos contos de fadas. O que, mais uma vez inserindo a minha opinião pessoal aqui, faz o Geralt e a Yennefer um casal tão atraente e icônico. Valeu por terem assistido até aqui, galera. Não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal se são novos por aqui, e mega beijo!